Você consegue fazer as coisas sozinho? Não é só ir no supermercado, comprar as coisas que você precisa, resolver coisa no banco, pagar a conta, não. Tô falando de você se divertir sozinho. Ir para um cinema, jantar no restaurante, viajar sozinho, só você e sua companhia. Tem gente que acha que vai ficar meio deprimida, assim, meio para baixo, meio deslocada, ou até com medo das pessoas julgarem o fato dela estar sozinha. Ou até mesmo aquelas que não veem graça em fazer coisa sozinha. Eu entendo que tem muita gente que morre de medo disso, e é até meio que plausível. A gente, como sociedade, foi meio que desenvolvido e continuou seguindo esse plano de que em algum momento da vida a gente vai encontrar uma pessoa, um par romântico, alguém para te acompanhar a vida depois dos seus pais e dos seus amigos, casar, ter filhos, a sua família. Então essa ideia de passar a vida sozinho e desenvolver essa skill, digamos assim, de se entreter na vida sozinho mesmo, é uma coisa que passa um pouco longe do script normal da vida na sociedade. Mas eu te digo, meu amigo, é uma experiência libertadora. E eu sei disso porque eu vivi o medo de fazer as coisas sozinha na pele e também experimentei a liberdade de que veio depois disso. E a gente começa pelo medo. Desde a adolescência, eu já tinha o costume de ir pro cinema sozinha, ninguém me ensinou isso, eu não vi ninguém fazendo e quis fazer. Mas eu sempre fiz e eu sempre gostei. Eu tive sempre uma relação muito individual, assim, com cinema, com filmes. Mas eu lembro que na época que eu falava isso, já era visto como uma surpresa. Gente, como assim? Você vai ao cinema sozinha? Tipo, nossa, deve ser horrível, né? Com quem que você comenta depois que o filme termina? E eu, real, meio que... Eu não entendi antigamente por que as pessoas achavam isso tão esquisito. Pra mim, tipo assim, gente, eu levantei, aí eu fui lá no shopping, paguei a entrada, entrei, sentei, assisti e saí. Tipo, qual que é a dificuldade? Só que aí eu fui crescendo e, claro, viajar sozinha, ir pra um jantar sozinha, ir a uma festa sozinha, tudo isso pra mim era meio que inimaginável, muito difícil, não dá. E honestamente, quase que não fazia sentido pra mim tentar fazer isso. Só pra ver como é que era, de que é. Só que chega um momento que você percebe assim, cara, eu tô com vontade de fazer tal coisa, não tem ninguém que queira fazer isso comigo. E aí, se ninguém anime comigo, eu já meio que desanimo a fazer, mas eu não posso ficar dependendo de companhia dos outros pra me sentir animada pra fazer as coisas, ou pra de fato ir fazer e viver as coisas. O negócio é que as pessoas não vão estar disponíveis 100% do tempo. E se você não soubesse entreter sozinho, ficar de boa sozinho, se divertir sozinho, você vai virar escravo de companhia. Eu já passei por um relacionamento onde eu percebi o quão perigoso é você colocar toda a sua energia social e de entretenimento em outra pessoa. Essa pessoa desse dado relacionamento ficava meio que na minha sombra ali para a maioria das coisas que eu fazia. Se eu tinha um hobby, a pessoa queria estar ali perto, junto, mesmo que não fosse interagindo comigo, mas queria estar ali perto, na minha companhia, ali comigo. Tudo que ela propunha envolvia nós dois. Todas as atividades tinha eu no meio. E tudo que ela falava também tinha eu ali. Eu percebi que tinha até momentos que eu tava junto com essa pessoa. E sabe aquela hora que você fica vendo internet mesmo, vendo seus videozinhos, suas coisas? E aí toda hora que eu olhava pra pessoa, ela tava editando fotos nossas, tava pensando em postar, E eu ficava assim, nossa, gente. Eu me vi no papel de centro do entretenimento de alguém e essa sensação foi extremamente agonizante. Então, quando eu fiquei sozinha de novo, solteira de novo, eu comecei a quebrar essas barreiras para que eu pudesse também fazer mais coisas sozinha, além das coisas que eu já fazia. Claro que teve um grande empurrãozinho da minha querida psicóloga, mas eu comecei a sair sozinha, ir pra jantar sozinha, beber em casa sozinha, e eu cheguei no ponto que eu acho assim, caramba, eu consegui fazer isso mesmo. Eu viajei sozinha para outros países várias vezes. E para mim, esse ponto, assim, das viagens é um ponto que eu olho e falo assim, cara, eu acho que eu sou boa, hein? Eu acho que eu sou foda num negócio. Eu lembro da primeira vez que eu viajei para fora do país. Cara, eu tava simplesmente dentro de um trambolho que voava, chamado avião, né, Karina? Pelo amor de Deus. Cruzando o Atlântico. E tipo assim, era só eu ali. Eu fiquei assim, cara, eu tô aqui. E eu tô sozinha e meio que não tem volta até o avião pousar. E é óbvio que eu não vou negar que qualquer uma dessas experiências dá um medo muito grande. Medo de eu chegar e querer ir embora no primeiro segundo, medo de eu não aguentar superar os perrengues que poderiam aparecer, medo da ansiedade me dominar e não ter ninguém por perto pra acalmar essa ansiedade, ajudar a acalmar. Deu medo de eu não dar conta de me divertir, medo do tédio tomar absolutamente conta de tudo. Mas aqui, deu hiper certo, velho. Eu me diverti como nunca na vida. Eu lembro exatamente de momentos
que eu não percebia que eu tava sozinha. E não é que eu tava pagando de, independente, gente. Não, eu tava curtindo tanto que a questão da companhia se tornou, assim, algo completamente irrelevante pra mim. E eu acho que em experiências assim, você aprende a se virar mesmo, sabe? Você aprende a se entreter, a confiar mais em você, a confiar no potencial que você tem de resolver suas próprias buchas. Você percebe que a sua companhia é de fato ótima e quiçá insubstituível. Mas calma lá que eu não tô falando aqui de hiperindependência a ponto de achar que você não precisa de ninguém pra nada em nenhum momento da sua vida e que viagens com pessoas são horríveis, faça tudo sozinho, a vida sozinho é muito melhor. Não. Eu não romantizo nada disso aqui. Mas é mais pra gente aprender a apreciar a parte da vida mais só das coisas. Meu filho, tem dia que eu tomo umas aqui em casa sozinha, vejo minhas novelas, invento maluquice. Esse canal no YouTube, por exemplo, nasceu de momento sozinha. Às vezes eu ligo pra alguém, fico trocando ideia com os outros no WhatsApp. Engraçado que parece uma véia relatando como é que é a rotina dela, né? Todo dia eu rego as plantas, aí eu vou lá, eu escuto uma rádio, escuto as notícias do dia, tomo um cafezinho sem açúcar, escuto a missa lá do frango, missa do galo. Brincadeiras à parte, eu não tô querendo dizer que você tem que fazer tudo sozinho, que você precisa desenvolver o seu lado independente, porque senão você vai ser uma pessoa... Não. Você não tem que virar uma pedra, um ermitão isolado para conseguir ser feliz. Eu não acredito na hiperindependência e eu sinto que ela não faz tão bem também, não. É o equilíbrio entre você gostar de fazer as coisas com as pessoas, mas também apreciar a boa companhia que você é para você mesmo. Porque pensa só, mesmo quando você divide a sua vida com alguém, você ainda tem a sua individualidade. Quando a gente morava com os nossos pais, sendo mais jovens, a gente não tinha ali a nossa individualidade, o nosso quarto, as nossas coisas, nossos momentos a sós, assim. Por que dividindo a vida com alguém, você não teria isso também? E se você nunca fez uma dessas coisas sozinho, tipo ir ao cinema, ir para uma festa, ir para um jantarzinho simples, ou tomar um café, comprar uma roupa, sentar na praça para ler um livro, ir num show, ir numa exposição, tenta. Eu falo como uma pessoa que inicialmente teve resistência para fazer essas coisas. Eu te prometo que por mais estranha que essa ideia possa parecer no começo, depois você percebe que não é nem tão perto de ser assustador o quanto a gente imagina. Na verdade, isso pode ser uma das experiências mais libertadoras da sua vida.